Olá, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre geometria, ângulos, aula para o 6º ano. Ângulos. Na matemática, a união de duas semirretas que possuem mesma origem é denominada ângulo. Observe a figura. Eu tenho duas semirretas ali e todas as duas semirretas partindo do ponto A. Essas duas semirretas elas vão formar um ângulo. Então vamos a algumas observações na imagem. Lado são as semirretas AB e AC, ou seja, é os lados desse ângulo aí. Vértice é o ponto comum entre as retas, nesse caso o ponto A. E o símbolo, a gente vai chamar esse ângulo aí de ângulo BAC. Lembrando que esse A, que é o ponto em comum entre as retas, ele vai ter um acento circunflexo em cima dele, esse chapeuzinho aí. Por que ele vai ter esse chapeuzinho? Porque é nele que está o ângulo. Ou seja, quando eu faço essa representação BAC, o A com o chapeuzinho no meio, eu estou mostrando que o ângulo é o quê? É no A. Tem outro tipo de representação também que alguns livros gostam, que é o quê? Colocar simplesmente o A com o chapeuzinho. Então a gente pode colocar o ângulo BAC ou o ângulo A com o chapeuzinho. Lembrando que o ângulo A, na representação, como é ponto, letra maiúscula, e como a representação de ângulo, sempre vai ter o circunflexo em cima dele. Classificação dos ângulos. Conforme suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Vamos a eles. Ângulo agudo. Ângulo que mede menos do que 90 graus, ou seja, qualquer ângulo com medida menor do que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. Ou seja, o ângulo de 40 graus, como está na imagem aí, o ângulo de 30 graus, 31 graus, 32, qualquer ângulo menor do que 90 graus, a gente vai chamar de ângulo agudo. Ângulo reto. O ângulo reto mede 90 graus, especificamente e exatamente 90 graus. Para um ângulo ser reto, só existe uma possibilidade. Qual possibilidade é essa? Ter 90 graus. Ou seja, para um ângulo ser reto, ele tem que ter sua medida exatamente igual a 90 graus. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180. Lembrando que 90 graus é reto, tem que ser maior. 91 graus tem que ser maior do que 90 graus. 90 graus, 00 já é obtuso, só que exatamente 90 graus é reto. Tem que ser medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Lembrando que tem que ser menor do que 180 graus. Não pode ser igual, ele tem que ser menor. Nesse intervalo entre 90 e 180 graus, o ângulo a gente chama de obtuso. Tem um exemplo aí com um ângulo de 145 graus, que é um ângulo maior do que 90 graus, e menor do que 180, por isso a gente chama ele de obtuso. Ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus. Temos a representação dele ali, ele é exatamente metade de uma volta completa. Repare que eu tenho uma reta e o ângulo de uma reta é raso. Por que raso? Porque é metade de uma volta completa. Então, o ângulo raso mede exatamente 180 graus, determinando a medida de um ângulo. Para medir os ângulos, precisamos de transferidor, ou seja, essa imagem que está nesse quadro e no quadro anterior, lá embaixo a gente chama de transferidor. Um instrumento em círculo, 360 graus, ou em semicírculo, 180 graus, que é dividido em graus. Para resolver problemas usando o transferidor, vamos fazer um passo a passo. Então vamos lá, primeiro passo, colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo. Segundo passo, colocar o ponto zero do transferidor sobre um dos lados do ângulo. Terceiro passo, o outro lado do ângulo apontará para a sua medida. Ou seja, pega o transferidor, coloca o centro da base do transferidor no vértice do ângulo, coloca o ponto zero do transferidor em um dos lados do ângulo e o outro lado
vai falar a sua medida. Vamos a um exemplo. Observe no primeiro exemplo. Observe um dos lados do ângulo aponta para a medida 0 e outro para a medida 50. Portanto, o ângulo é agudo, porque ele mede 50 graus. Um outro exemplo. Nesse outro caso, um dos lados está voltado para o 0 e o outro para 90 graus. Ou seja, esse ângulo é um ângulo reto. Por que reto? Porque um dos lados vai estar voltado para o 0 e o outro lado do ângulo vai estar voltado para o valor da medida desse ângulo. E nesse caso, 90 graus. Se é 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Ou seja, nesse caso aí, temos uma medida de um ângulo reto. Então é assim que a gente usa o transferidor, uma ferramenta muito útil na matemática, extremamente necessária para mexer com ângulos, e sempre na sala de aula, no sexto ano, o pessoal usa muito o transferidor. Então quem não tem o hábito de usar o transferidor, volta no vídeo, dá uma olhada nessa parte aqui, para começar a acostumar a usar essa ferramenta. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou Walter Bruno Santos e obrigado pela aula. Bons estudos!